Então os filhos de Arudá chegaram a Josué e a Yahushua em Gilgal, e Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que Yahuá falou a Moshe, homem de Elohim, em Kadesh Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moshe, servo de Yahuá, me enviou de Kadesh Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Porém, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir a Yahuá, meu Elohim. Então, olha que homem com uma fé extraordinária. O camarada tá... Daqui a pouquinho ele vai dizer a idade dele, está com 85 anos de idade agora, tá? Tá dando de 1000 a 0 em muito garotão de 18 anos dos nossos dias, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco, ele vai dar a carteirada, vai dizer a idade dele, tá? E ele vai dizer que a força dele ainda era a mesma. Então, vamos lá, vamos ler um comentário aqui. A herança de Caleb, filho de Jefuné, antecede a herança da tribo de Yehudá. Olha como é que o Criador honra. Então, a tribo de Judá vai ganhar a sua herança, tá? Mas tem um judeu, tá? Dentro da tribo de Judá. Então, o Criador vê o mérito da tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá, ele vê o mérito de um homem chamado Caleb. Olha só, toda hora fala. Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu. Tipo assim, olha, o pai dele era quenezeu, ele era descendente de Esaú. É uma maneira do Criador falar, olha, eu não faço acepção de pessoas. Caleb, da tribo de Judá, o pai dele era um descendente de Esaú, porque os quenezeus, eles eram descendentes de Esaú, conforme a gente vê em Gênesis 36, tá? O Criador não faz acepção de pessoas, ou seja, da tribo guerreira, que é a tribo de Judá, que vai receber a sua herança, o Criador faz, vamos dizer assim, ele mostra esse mérito da tribo de Judá, mas dentro da tribo de Judá ele faz sobressair esse homem chamado Caleb, tá? Que se não fosse Caleb e Josué, não teria tido nenhum contraponto, ou seja, seriam os 10 espiões deram um relato negativo, se Josué e Caleb também tivessem cedido, coitado de Moisés e Arão, imaginem a situação de Moshe e Arão lá na época. Então, pelo menos teve um contraponto, tá? Ou seja, auxiliando Moshe e Arão, tiveram o quê? Josué e Caleb, Yahushua e Caleb. Vamos lá. A herança de Caleb, filho de Jefuné, antecede a herança da tribo de Yehudá, que virá no capítulo 15. Quando a gente chegar no capítulo 15, a gente vai ver que vai... Josué 15:1. E a sorte da tribo dos filhos de Yehudá, segundo as suas famílias, caiu para o Negev, para o sul. Aí vem dizendo aqui, tá? Ou seja, o Criador, ele é como se o Criador estivesse falando assim, olha, Caleb, eu nunca me esquecerei do que você fez. É como se o Criador falasse para Caleb e para Josué também, que Josué também vai ter a herança dele no território de Efraim, que era a tribo dele. Então é como se o Criador falasse assim, olha, o que você fez entrou para a história para todos os tempos, ou seja, é como se o Criador falasse assim, essa sua fé foi tão contagiante que eu quero honrar você diante de todos. Lembrar que quando Josué e Caleb deram um relato positivo, toda a congregação de Israel queria apedrejar Josué e Caleb. Foi então que apareceu a Kevod, a glória de Yahuá, tá? E o Criador salvou eles. Ou seja, então a multidão queria apedrejar Josué e Caleb. Então, o que nós estamos fazendo é um netzarim numa cidade, outro netzarim em outra cidade. Cada um de nós, num certo sentido, nós somos como Josué e Caleb, tá? Cada um de nós fala. Talvez as pessoas vão olhar, não dá. Que negócio é esse de possuir a terra de Israel? Que negócio é esse de ler a Torá em hebraico? De guardar mandamentos, estatuto e juízo? Que negócio é esse que o nome do Messias é Yahushua HaMashiach? Não, eu sou brasileiro. Não é assim que as pessoas falam? Não, eu sempre aprendi que é Jesus Cristo e tal. Eu sou brasileiro e tal, que não sei o quê. Que negócio é esse? É o quê? Yahushua HaMashiach? Não, isso é muito difícil para mim. Porém, misteriosamente, essa pessoa que acha difícil falar Yahushua HaMashiach, ela consegue falar o quê? Arnold Schwarzenegger, ou seja, né? O exterminador do futuro, um austríaco que se tornou o governador da Califórnia, acho que é da Califórnia, né? O exterminador do futuro, Conan o Bárbaro, né? Ou seja, o sujeito consegue falar Sylvester Stallone, né? O garanhão italiano, a pessoa fala. Um ex-presidente americano que tinha um nome semita, Barack Hussein Obama, a pessoa aprendia a falar. Porém, misteriosamente, a pessoa, não, eu vou falar Jesus Cristo mesmo porque eu sou brasileiro, eu não sou judeu, não tem esse negócio não,
Tá? Então, ao invés de Arnold Schwarzenegger, deveria falar o quê? Arnoldo da Silva Nego, né? Arnoldo, se o Almeida fosse traduzir a história do Arnold Schwarzenegger, seria, né? Então, Arnold Dias, né? Ele gosta de Ias, tudo com Ias, né? Arnold Dias, né? Da Silva Neguias, né? Seria mais ou menos isso. Ou então, Arnoldo da Silva Nego, né? Silvestre Stallone, e por aí vai, tá? Michael Jackson, né? O rei do pop, seria o quê? Miguel Jacques, seria mais ou menos isso. Então, ainda bem que o Almeida não comenta sobre esses camaradas, mas vamos lá. Então, cada um de nós somos como Josué e Caleb. A gente tem coragem, ainda que nós sejamos minoria, ainda que as pessoas, elas não vão nos apedrejar mesmo com pedras físicas, tá? Mas quando elas olham para nós, muitas vezes elas sentem o quê? A aversão que a gente faz. Pô, nada a ver o que esse pessoal faz. São judaizantes, querem ressuscitar de novo essa lei. Ah, Jesus encravou lá na cruz a lei e tal, não é assim que o pessoal fala? Só que não, tá? Então, pelo fato de nós sermos corajosos como Josué e Caleb, isso produz para nós o quê? Uma recompensa eterna. O Criador não esquece, tá? Então, lá no profeta Malaquias, diz o seguinte: e eu ouvi, o profeta Malaquias diz, e eu ouvi e vi que foi escrito um memorial diante deles, daqueles que temiam a Yahuwá. Ou seja, um memorial, o Criador escreve sobre a vida de cada um de nós. No dia de hoje, o Criador está escrevendo lá no memorial, no livro da vida. O meu servo fulano de tal, a minha serva fulana de tal, estava guardando os mandamentos, estatutos e juízos, estava lá numa cidade distante, ele descobriu e pagou um preço caríssimo, vai pagar até o retorno do Messias, mas nós teremos a recompensa também, tá bom? Assim como Josué e Caleb. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então diz assim: a herança de Caleb, filho de Efuné, antecede a herança da tribo de Arudá. Caleb estava junto com Josué entre os espiões que Moshe enviou de Kadesh Barneia, no deserto. Eles voltaram, aqueles 10 espias, né, falando mal da terra. Porém, Josué e Caleb contestaram as palavras de seus colegas. Está em Números capítulo 14. Caleb, então, recebeu a promessa de possuir a região do monte Hebron, conforme relatado em Devarim, Deuteronômio 1,36. Pelo que consta, sem sorteio. Uau, olha só, que moral esse camarada teve, Caleb. Olha, os apressadinhos ganharam a sua terra. Gente, vamos visualizar isso. Ganharam a sua terra, os apressados. Ruben, Gad e metade de Manassés antes do Jordão. Agora 9 tribos e meia vão receber as suas terras através de sorteio. Mas olha a moral de Caleb. Ele não vai precisar de sorteio. Nem sorteio ele não vai precisar. O Criador vai dar a terra que ele foi lá e ele analisou aquela terra, ele não ficou com medo dos gigantes. Sabe por quê? Caleb tinha uma fé tão grande que ele estava querendo o lugar mais perigoso de Israel, que era o lugar que era infestado de gigantes. Ou seja, esse homem velho com 85 anos, ele está dando uma lição para Israel inteiro. Olha, eu tô com 85 anos, eu não sou, é como se ele falasse assim, eu não sou Nutella não, tá? Eu quero o lugar mais perigoso de Israel. Tá cheio de gigante lá? Então é lá que eu quero aquela terra, que eu espionei. Foi lá que aqueles 10 israelitas Nutella ficaram com medo, ficaram se tremendo de medo. Então ainda com 85 anos eu vou dar uma lição de coragem para Israel. Eu não tenho medo, eu quero justamente essa terra que é a mais perigosa. Eu quero provar que eles disseram que não dava para a gente conquistar essa terra, mas a gente vai conquistar. Olha que coisa interessante. A tradição diz, isso não tem nas escrituras, a tradição diz o seguinte, que Caleb e Josué, isso tem na tradição, tá? Não tem na Torá. Eles falaram assim, né? Quando eles estavam lá discutindo com os outros 10 espias e com a multidão. Se Elohim quiser que a gente chegue até os céus, ele construirá uma escada e subiremos e nos elevaremos até os céus, quanto mais conquistar essa terra. Então, assim, uma emuná extraordinária, tá? Então, vamos lá. Caleb tinha uma autoridade tão grande, o Criador reconheceu tanto o mérito dele, que com Caleb não precisou nem de sorteio, era outro papo, era outra história, tá? Então, assim, o Criador muitas vezes vai fazer com cada um de nós, ou seja, como a gente joga no sacrifício, como a gente se arrisca, como cada um de nós é um Josué e um Caleb, por que Josué é da tribo de Efraim e Caleb é da tribo de Judá? Personificando o quê? O trabalho das duas casas de Israel, batendo de frente contra a maioria, tá? Mas o Criador, ele compra a nossa causa. Vamos lá. Então, vamos prosseguir. Então, ele vai receber suas terras sem sorteio. Isso aconteceu depois das campanhas de conquista
antes da distribuição das terras. Estamos indo para o final. Vamos ler Josué 14, do 9 até o 10. Então Moshe, ele está falando, né? O Caleb, né? E a tribo de Arudá, né? Está lá falando para Josué, né? Chegaram a Josué em Gilgal. Então estão falando. Então Moshe naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que o teu pé pisou será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Pois tu perseveraste em seguir a Yahuá, meu Elohim. E agora, eis que Yahuá me conservou em vida. Ele está falando. E eis que agora Yahuá me conservou em vida. Como disse, 45 anos há. Agora, desde que Yahuá falou esta palavra a Moshe, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje eu sou da idade de 85 anos. Ou seja, ele tinha 40 lá no relatório dos espias, em que só ele e Josué foram fiéis. Ele tinha 40, se passaram 45 anos, ele está com 85. Tá? E olha aqui o versículo 11. E ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moshe me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Então olha que espetáculo, a coragem e a vitalidade desse homem, tá? Nos lembra até mesmo o quê? A vitalidade de Moisés, que a gente vai ver lá em Deuteronômio 34, quando vai falar da morte de Moshe. Que Moshe, ele não tinha, a sua visão não tinha escurecido. Se Moshe tivesse vivo nos dias de hoje, não precisaria usar nem óculos, igual a gente, só para a gente ter ideia. Hoje em dia a pessoa com... Tem gente novo que já usa óculos. Moisés nem óculos precisaria usar. Tá? Se tivesse óculos naquela época, a Torá iria dizer, Moisés morreu com 120 anos sem precisar usar óculos. Tá? Se fosse com a linguagem moderna, ou seja, os seus olhos não se escureceram. Então, eu lembro que eu era novo, vou contar uma curiosidade para vocês, tá? Eu era novo, eu era doido para usar óculos. Eu ficava assim, poxa, deve ser maneiro a pessoa usar óculos, né? Aí eu enxergava, a minha visão, eu disputava para ver quem enxergava melhor. Quem enxergava melhor junto comigo era o Davi. Lembra disso, Davi? Lembro. A minha visão era tão boa que o Davi, que era novo, meu filho mais velho, a gente ia se distanciando de alguma revista, algum livro, assim, algum negócio, e empatava. Chegava um ponto que só a gente enxergava. Nem a Mary enxergava, nem o Daniel, né? Então só eu e o Davi enxergava. Eu pensava, pô, não tô mal. Ele tá novinho, eu tô empatando com ele, né? Mas aí, ao invés de ficar feliz, eu ficava assim, poxa, eu queria usar óculos, tá? Aí cheguei em oculista e tal, poxa, vê se precisa de algum óculos. O cara fala, que não precisa de óculos coisa nenhuma, rapaz, não precisa de óculos nada. Pra que usar óculos? Tua visão tá ótima, perfeita, igual de águia, né? Porém, por que eu tô citando isso de uma forma engraçada, tá? Porque mesmo eu que tinha uma visão boa, quando cheguei perto aí dos 40, o que aconteceu? Eu já tinha que começar a ler a Bíblia e começar a colocar ela bem para trás. Não é isso que começa a acontecer com a gente? A gente começa a embaçar tudo que está perto, aí você tem que começar a colocar longe assim, aí você começa a comprar o quê? Bíblia com letra gigante, letra extra gigante, e por aí vai, né? Aí chega um ponto que não tem jeito, você tem que mandar fazer óculos. Mas Moisés nem precisaria usar óculos se ele estivesse vivo nos dias de hoje, tá? Ou seja, ele deveria continuar lendo lá a Torá normalmente. E Caleb, ele tem essa mesma força de Moisés, tá? Ou seja, então não é Nutella, são dois velhinhos, o quê? Raiz, tanto Moshe, com 120 anos de idade, tá bom? Quanto o quê? Caleb, com 85 anos de idade. Então vamos ler aqui alguns comentários, a gente está quase concluindo, tá? Vamos lá. Caleb lembra o juramento de Yahuá, em Números 14, do versículo 21 até o 24, considerando-o também juramento de Moshe. Então Moisés tinha uma elevação espiritual tão grande que o juramento que o Criador fez, que foi pronunciado por Moisés, na visão de Caleb, se funde as palavras do Criador e a de Moisés. Ele fala, Moisés jurou, né? Ou seja, o Criador jurou e Moisés repetiu isso. Então, olha que elevação espiritual de Moisés. Moisés se transformou na boca do Criador. Então, vamos lá. Caleb lembra o juramento de Yahuá, Números 14, do 21 ao 24, considerando-o também juramento de Moshe, de cuja boca Caleb o ouvira. Então ele ouviu Moisés falando, né? Constando também do livro de Shoftim, Juízes, de forma semelhante. Lá em Juízes, quem quiser marcar, capítulo 1, versículo 20, tá? Terminado o período de conquistas, Caleb e a sua tribo solicitam o cumprimento da promessa, pela qual lhe seria dado o monte Hebron, a terra que pisou teu pé, que está lá escrito em Números 14, 24. A terra onde foi. Caleb relata que
que tinha 40 anos quando foi enviado para espionar a terra, 2 anos depois da saída do Egito. Passados 38 anos no deserto, mais os anos de conquistas. Caleb diz terem decorrido 45 anos desde então. Portanto, eram 7 os anos das conquistas, de acordo com o Talmud. Como que a gente sabe que as conquistas da Terra Prometida duraram 7 anos? Quando chegar aqui no finalzinho, daqui a pouco eu vou ler, vai lá para o final do capítulo 14, diz assim, e a terra repousou da guerra. Por causa disso, ou seja, quando ele era jovem, foi enviado como espia, tinham se passado 2 anos que Israel tinha saído do Egito, tá? Ou seja, 2 anos até completar 40 anos para toda aquela geração morrer, passaram 38, tá? Mais 7 anos, o que acontece? Da conquista da Terra Prometida, 45. É desse versículo aqui que os nossos comentaristas, com base bíblica, deduzem que a conquista da Terra Prometida levou o quê? 7 anos. Olha que coisa interessante. Curiosamente, a construção do templo também, através de Salomão, levou quanto tempo? O quê? 7 anos também. Então, 7 é um número pleno, tá? Isso mostra que tudo tem um tempo próprio na nossa vida. A gente não vai conquistar as coisas do dia para a noite. Tudo tem que ter uma luta, uma dificuldade, tá? Então, vamos lá. E assim também foi a conquista da Terra Prometida. Levou 7 anos e nós vemos que tem base bíblica por causa dessa descrição aqui de Caleb, tá? Então vamos lá. Caleb diz terem decorrido 45 anos desde então. Portanto, eram 7 os anos das conquistas. Vamos lá. Versículo 11 diz assim, o comentário. A fim de dirimir qualquer dúvida por parte de Josué de lhe entregar a conquista de Hebron, Caleb afirma seu bom estado de saúde e a sua capacidade física, apesar de sua idade de 85 anos, estando apto para sair em guerra. Então imagine esse cara aí, com 85 anos, os comentaristas falam o seguinte, por que ele fez questão de dizer que a força dele era igual a de 45 anos atrás? Por quê? Poderia ser que algum israelita pensasse assim, pô, esse velhinho aí tá gagá, já não tem mais força, né? Não tem condições de conquistar a terra, então ele fez questão de chamar a atenção de Josué e de toda a população de Israel que ele ainda estava com a mesma força de que quando ele era jovem, ou seja, na linguagem moderna, né? É selva, é o quê? É sangue nos olhos, né? Então é mais ou menos isso. Ou seja, então um belo exemplo para cada um de nós. Então eu acredito que nessa live não tenha ninguém com essa idade de 85 anos. Imagina a gente com a idade da gente, que nem está perto, ainda está longe de 85, da gente falar que ia ter disposição para ir para uma guerra. Então a gente ia ter que levar o kit, o quê? Alginac, Cataflã, né, Gelol, Bengué, que mais? Ia ter que levar o kit de primeiros socorros, né? Red Bull, né? Vou tomar um Red Bull antes da batalha, né? Vai que eu acorde meio cansado, né? Vou tomar um Red Bull, vou tomar o quê? Doutorzinho, né? Ou seja, vocês estão percebendo como a nossa geração é diferente? Tá? Então que sejamos o quê? Encorajados por esses homens israelitas de abençoada memória, que eles sejam exemplo para nós, que os nossos exemplos não sejam o Batman, que não seja o Homem-Aranha, que não seja o Superman, porque isso tudo aí é o quê? Tudo fictício, né? Tudo historinha da carochinha, né? Que os nossos heróis, que as pessoas que a gente vai se basear neles sejam quem? Os personagens das escrituras, da Bíblia, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui o comentário. Então Caleb, ele deixa bem claro que ele está apto a entrar e para sair para a guerra, com 85 anos, tá? Sem pomadinha, sem gelol, sem alginac, sem cataflã, sem nada disso, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler agora do versículo 12 até o 15 para a gente ler o último comentário. Agora, pois, olha que palavra extraordinária de Caleb. Agora, pois, dá-me este monte de que Yahuá falou aquele dia. Agora, pois, dá-me este monte de que Yahuá falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, Yahuá será comigo para os expelir, como Yahuá me disse. E Yahushua, Josué, o abençoou e deu a Caleb, filho de Efuné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Efuné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir a Yahuá, Elohei Israel.
E antes era o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Ou seja, então aqui acabou a guerra, por isso que está sendo lançado, será lançado o sorteio das tribos, por isso que esse final do capítulo 14 se funde com o início do 15, porque antigamente não tinha classificação de capítulos e versículos, tá? Tanto que na semana que vem, ó, capítulo 15, e a sorte da tribo dos Benei Arudá, ou seja, dos filhos de Arudá, segundo as suas famílias, aí vai vir falando aqui, tá? Então, que sejamos encorajados, tá bom? Vamos lá, vamos ler o último comentário aqui. Caleb deseja ressaltar que ele quer Hebron, por um motivo especial. Durante o episódio dos espiões, seus colegas ficaram atemorizados pelos gigantes de Hebron e de suas fortificações. Caleb queria concretizar a sua emuná, sua fé, em Yahuá, que Israel possuirá a terra, conquistando a cidade que outrora amedrontou os 10 espiões. Josué, Yahushua, atende à solicitação de Caleb e lhe dá o monte Hebron, e abençoa Caleb. Olha que lindo isso aqui, tá? E cessou a guerra. A interrupção das ações militares, tá, foram interrompidas. Então aqui vai concluir falando isso, ou seja, Israel se estabelece, agora as 9 tribos e meia estarão ganhando a sua herança, tá? Esperaram o momento certo, receberam a sua porção de terra, na terra que o Criador tinha prometido para os nossos pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Tá? Então a gente vai concluir pensando o seguinte: o Criador está querendo falar conosco, tá? Acerca de guerra, de batalha. Gente, olha que coisa interessante. No capítulo 20 de Deuteronômio, que a gente estudou na Parashá Shoftim, Parashá Juízes, fala sobre a preparação, os mandamentos relacionados à guerra. Aí a gente está aqui estudando o livro de Josué, o capítulo 14, tá? Não foi uma mera coincidência de cair no mesmo dia. A gente vê esse homem que é um guerreiro, ou seja, um homem que é um exemplo de emuná, de coragem, de determinação para cada um de nós. Então, que não tenhamos medo da vida, ou seja, que sejamos como leões ao acordarmos, tá? Os nossos irmãos da casa de Judá, eles falam o seguinte, tá? Precisamos ser como um leão na hora que a gente acordar. Porque se a gente for como um leão na hora que a gente acordar e fizer o Modéani, o que vai acontecer? O resto que vai acontecer durante o dia é o quê? É fichinha. Então, que a gente venha valorizar a vida, que a gente venha agradecer ao Criador, tá? E pensem uma coisa, tá? Uma reflexão para as nossas vidas. Talvez a nossa luta seja muito difícil, tá? Talvez a luta que a gente está passando em diversas áreas da nossa vida, porque a nossa vida não é só uma coisa isolada. Ó, a nossa vida tem o quê? Espiritual, emocional, saúde, tem família, tem trabalho, tem estudo, tem uma série de coisas na nossa vida, tá? Então que a gente venha entender que vão ter batalhas em cada área de nossas vidas. A gente vai ter, às vezes, vitória numa área, muito rápido, na outra vai demorar um pouquinho, na outra vai demorar mais, mas que a gente venha fazer a parte da gente, tá? E para concluir, a última reflexão, o tempo do Criador, tá? O tempo do Criador. Caleb, imagina, tá? Vamos imaginar que nós fôssemos Caleb. Pô, legal, o Criador viu que eu e Josué fomos fiéis, né? Então, vamos imaginar, Caleb tinha 40 anos, quando o Criador prometeu que ele herdaria o Monte Hebron. Aí imagina se Caleb no dia seguinte, tá? Ou então quando ele completasse 41 anos, um ano depois, pô, tá demorando, eu quero Hebron, eu não quero ficar rodando aqui no deserto. E ele poderia até falar alguma coisa, porque ele não murmurou como os outros espias, mas por causa do pecado dos outros espias, ele teve que ficar rodando ali. Josué, Caleb, junto com toda aquela geração até morrer. Então, que a gente venha pensar o seguinte, esse homem, além de ser corajoso, ele teve um mérito muito grande, que foi o quê? A paciência. Vocês estão entendendo que interessante? Ou seja, ele esperou, não foi 1 ano, não foi 2, não foi 3, não foi 10. Ele esperou 45 anos até ele ser recompensado por uma coisa que ele tinha feito na sua juventude, tá? Ou seja, ele fez algo com 40 anos de idade e agora com 85 anos, ou seja, 45 anos depois, quase meio século, é que ele vai receber a recompensa da atitude dele, tá? Que seja uma reflexão para cada um de nós, tá? Talvez vai ter coisa que a gente vai levar muitos anos para receber. Talvez, olha o que se diz em Israel, isso é muito lindo, tá?
talvez a gente não vai receber nem nessa vida aqui, mas a gente vai receber no mundo vindouro. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Talvez a pessoa morre e alguém vai olhar assim e vai pensar, puxa, por exemplo, João Batista, o Messias disse que entre os nascidos de mulher nunca existiu ninguém igual a ele. Yohanan, o imersor, João Batista. Alguém vai olhar a vida dele e vai pensar, pô, o cara foi o homem mais elevado, ele foi mais elevado do que Moshe, do que Moisés, do que Enoque, do que o rei Davi, do que Abraão, Isaac e Jacó, e a cabeça dele foi colocada numa bandeja de prata. Ou seja, ele teve uma morte horrível, não recebeu nada. Então em Israel se diz o seguinte, tá? Se a gente não receber nessa vida, a gente recebe no mundo vindouro. Então imagine qual será a recompensa, por exemplo, de João Batista, Yohanan, o imersor, que foi o precursor do Messias. Ainda que as pessoas pudessem olhar para a vida dele e pensar assim, a vida dele, humanamente falando, foi o quê? Um fracasso. Esses pregadores aí da teologia, da heresia, da prosperidade, eles não vão pregar nunca sobre João Batista. Não dá para arrancar dinheiro das pessoas pregando sobre João Batista. Não tem como, tá? Não tem como eles falarem sobre a vida de João Batista ou dos apóstolos, que é uma vida de renúncia, tá? Mas que a gente venha entender isso. Se a gente não receber a recompensa nessa vida, no mundo vindouro, tá? No milênio e no Olam Rabá e na eternidade nós receberemos, tá? Mas alguma coisa a gente já vai receber nessa vida também, ainda que venha a demorar, tá bom? Então, que sejamos fortes. Não estamos concluindo nenhum livro da Torá hoje, tá? Mas não somos proibidos de falar o quê? Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Ou seja, força, força e que sejamos fortes. Força, força e que sejamos fortes, tá? Tem um ditado antigo que fala assim, o bonde, tá? Antigamente tinha bonde. O bonde, ele não pode parar na subida, tá? Quem tem carro 1.0 que vai pegar alguma subida, você pode se dar o luxo de parar na subida. Quem tem carro 1.0 vai pegar uma ladeira muito elevada, 1.0, cheio de gente no carro, vai ter que desligar ar-condicionado, vai ter que fazer isso tudo, né? Não pode parar na subida. A nossa vida é como um carro 1.0 subindo uma ladeira muito íngreme. A gente não pode parar no meio dessa subida, senão a gente vai cair. Tá? Então, Hazak, Hazak, Venit, Hazek, força, força e que sejamos fortes, tá? E não somente fortes, porque muitas vezes a gente vai ser forte, mas a gente vai ser um forte que é apressado. Que além de fortes como Josué e Caleb, tenhamos a paciência também. Caleb já vai receber a herança dele, Josué ainda vai esperar mais tempo ainda, mas lá perto do final do livro de Josué, que Josué ainda vai receber a herança dele também. Então que venhamos ter força, ou seja, gevurá, e que venhamos ter também o quê? Paciência, perseverança, tá bom? Que tenhamos essas virtudes, tá bom? Então nós estamos concluindo o estudo do capítulo 14 do livro de Yahushua, Josué,